sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, Deus falar, me encantou e seguir, caminhar e saber. Pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serena. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. E ouvir tua voz, Deus falar, me encantou e seguir, caminhar e saber. Pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, me falar, me encantou e segui, caminhar. E saber pra onde vou, eis aqui, minha dor serena. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz
quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. É uma alegria imensa podermos realizar mais uma vez a Semana Espírita de Inhumas. Estamos na 47ª edição desta semana, ininterrupta. E neste ano tivemos, pelas circunstâncias que toda a humanidade atravessa, a nos encontrarmos por meio dessa ferramenta. E que alegria que podemos fazer isso. Que alegria que Deus nos permite nos reunirmos, ainda que fisicamente separados. Então, é uma alegria iniciarmos a 47ª Semana Espírita de Inhumas, e eu aqui agradeço em nome de toda a Aliança Espírita. Vamos então, meus queridos irmãos, buscarmos nesse momento um momento de prece e de oração, para rogarmos ao alto as bênçãos infinitas para toda a nossa Semana Espírita, para a boa vontade dos palestrantes que se dispuseram a estar conosco ao longo desta semana e hoje também especialmente. Então vamos buscar a gratidão e a oração. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus, bondoso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe, benfeitores amigos espirituais, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade, agradecemos por mais uma Semana Espírita de Inhumas, essa bênção para a divulgação do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita a toda a nossa cidade, a região, e agora, desta forma, podermos ainda levar a mensagem para além das fronteiras da nossa cidade. Sê conosco, Senhor, sê conosco e com o palestrante da noite, e com todos aqueles que aqui na matéria e no mundo espiritual trabalham para que esta Semana Espírita se concretize mais um ano em nossa cidade. Contando, Senhor, com o vosso amor, com as vossas bênçãos, com a vossa sustentação para a noite de hoje. Abrimos a 47ª Semana Espírita de Inhumas, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, tenho a honra agora de passar a palavra ao nosso querido Marcelo Albuquerque, psicólogo, trabalhador da doutrina espírita, que tem uma trajetória no movimento espírita do nosso estado, por meio do GAN, né, do grupo Arte Nascente. Então, agora tenho o prazer de passar a palavra para ele, vou colocar ele aqui conosco. Muito boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Igualmente, o prazer é todo nosso. E agora eu vou passar a palavra para você, fique à vontade, eu vou me retirar da tela e a palavra é sua, fique à vontade. Tudo bem. Ok. Só um minutinho aqui. Estou só me organizando aqui para... Bom, pessoal, quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, agradecer, né, o convite e parabenizar a Aliança, né, por esse trabalho já de 47 anos, e que coisa bonita, né? 47 anos semeando a boa nova, 47 anos consolando, esclarecendo, instruindo, levando paz, levando amor, levando solidariedade e levando Cristo, né, para essa região. Então, parabéns por mais um ano, né, de vida, mais um ano de Semana Espírita, por mais esse evento. Nós vamos falar com vocês sobre um tema bastante interessante, né, que fala muito aí sobre que a dor, né, ela é inevitável, né, mas o sofrimento, ele é opcional, né, mas a gente precisa, né, quando a gente coloca assim, parece que é meio romântico, então eu posso sofrer, posso passar por inúmeras dificuldades que eu vou conseguir, de repente, elaborar essa dor, elaborar essa dificuldade com muita facilidade, porque, como é opcional, né? E a gente sabe que não é assim. É opcional, sim, mas depende muito do estágio em que nós nos encontramos, né? Para dar conta de repente, elaborar, né, de uma forma tranquila, mais madura, a dor que muitas vezes bate à nossa porta. Então é interessante a gente começar pensando como é que eu lido com a dor, né? Como é que eu convivo com a dor, né? Quando ela se faz presente na minha vida, né? Então, que dor é essa? Né? Quando eu vivo a situação, né, de passar por uma provação, uma situação difícil, né, geralmente, como é que eu lido com a dor? Porque sermos simpáticos, agradáveis, né, enquanto as coisas estão todas tudo bem, enquanto está tudo ótimo, tranquilo, né, ser simpático com quem é simpático, ser agradável com quem é agradável, é, ser caridoso com quem é caridoso conosco, mamão com açúcar. Mas e quando a dor, né, bate à nossa porta? Geralmente, como é que nós reagimos? Nós ficamos parecidos com a dor? Ou nós ficamos piores do que a dor? Ou nós conseguimos não ficar tão parecidos com a dor? É algo para a gente pensar, né? Quando surge um problema na sua vida, não falo problemas que realmente exigem mais de você, de nós.
como é que geralmente a gente reage? Eu fico muito parecido com o problema, fico pior do que o problema, ou consigo já ter uma certa cautela, uma certa segurança, maturidade, equilíbrio, e não fico parecido com o problema, né? Todos nós sabemos que muitos de nós trazemos lágrimas estocadas, né? Muitos ainda não choraram todas as suas angústias, os seus conflitos, né? Os seus medos, as suas mágoas. E é importante, né, que a gente chore, que a gente coloque para fora, só com um detalhe, que esse choro, ele não alcance, não seja como aqueles corcéis, né, rebeldes, aqueles cavalos rebeldes que saem desesperados. O choro, ele pode trazer muito alento, né? Na literatura a gente vê muito isso, que quando nós estamos, né, em situações difíceis, delicadas, mas que a gente chora, né? Mas é aquele chorar no sentido de, não no sentido de revolta, não no sentido de desequilíbrio e desespero. Choramos porque está doendo mesmo, né? Existem episódios que acontecem na nossa vida e que eles realmente nos desestruturam, né? É, muitas vezes, às vezes momentaneamente, né, ou às vezes não tão momentaneamente, mas são episódios doloridos, né, dolorosos, como às vezes a perda de um ente querido, né, o rompimento de um relacionamento, um fracasso, né, às vezes profissional, fracasso não, dificuldades profissionais, crises profissionais, crises com outras pessoas. Então, nós vivemos num mundo, gente, em que nós estamos, de alguma forma, vulneráveis, né? A todo momento, nós podemos viver, de alguma forma, algum tipo de situação que vai, de alguma forma, nos afetar, né? Situações, às vezes, que não estavam programadas, que a gente nem estava esperando, e aí, de repente, elas nos visitam. E aí, gente, é que eu sinto que a gente deve ficar atento, porque na hora que a situação difícil, né, ela se faz presente na nossa intimidade, na nossa residência, como é que nós estamos reagindo? Né? Como tem sido a nossa postura diante dessas situações? Porque aí, gente, é que realmente nós vamos ter que dar o nosso testemunho. Né? Como eu falei no início da minha fala, ser simpático quando tudo é simpático, mas do que vale tanta frequência ao centro, estudos, tratamentos, leituras, culto no lar, se quando surgem as atribulações, as dores, eu engaveto todos os livros, esqueço que sou espírita, que sou cristão, e ajo de uma forma como se eu nunca tivesse frequentado um centro, assistido palestra, tomado um passe, feito tratamentos, participante integrante, né, do movimento. Então, então eu sinto que a vida, ela pede de nós testemunhos, testemunhos de equilíbrio, testemunhos de espiritualidade, testemunhos de maturidade, testemunhos de paciência, testemunhos de tolerância, de respeito, de equilíbrio. Se a gente não conseguir dar esses testemunhos, gente, eu sinto que a gente se faz repetir novamente. Pode ser que a gente não tenha caminhado de uma forma expressiva nessa encarnação, porque estamos deixando que o homem velho, as nossas más tendências, as nossas limitações, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, fale mais alto.
Eu não posso ficar parecido com as situações ruins que me acontecem. Porque exatamente nesse momento é o momento que eu preciso dar o meu testemunho. De que eu cresci, de que eu amadureci, e de que eu consigo aceitar muitas coisas que antes para mim eram inaceitáveis. De que eu consigo acalmar, abrandar, de que eu consigo não ficar e não bater de frente com o outro. E que, se depender de mim, não haverá briga, não haverá agressão, não haverá humilhação, não haverá tortura, sarcasmo, maus tratos. Nós precisamos dar o nosso testemunho. Se eu ainda continuo tendo os mesmos comportamentos de 1 ano, 5, 10, 15 anos atrás, eu ainda não cresci. Eu ainda estou na infância da espiritualidade, na infância do espírito. Se as mesmas coisas que me atormentavam no passado me atormentam até hoje, eu continuo sentindo dores, as mesmas dores, lá da infância, da adolescência, da juventude e do momento que eu me encontro hoje. Eu continuo tendo os mesmos ataques, as mesmas crises, diante dos mesmos episódios. E o que está adiantando esse momento, essa encarnação, os estudos, os tratamentos, as leituras? Até que ponto a mensagem do Cristo ela está calando fundo em nossas almas, em nosso espírito? Até que ponto eu estou olhando para dentro e buscando fazer uma higiene, uma faxina? Até que ponto eu já estou buscando passar a minha vida limpo, me desprendendo de tudo aquilo que não agrega mais valor na minha encarnação, de tudo aquilo que me prende a questões extremamente materialistas e que não vão alterar em nada a minha proposta de evolução. Então, nós temos que, porque nós não vamos, gente, ficar isentos da dor. Nós vamos continuar sentindo, sim. Nós somos humanos, nós temos vínculos, nós temos sentimentos, nós temos relacionamentos. Então, a dor, ela é inevitável, porque faz parte, né, do contexto, do momento e da encarnação que nós estamos inseridos nela. Agora, a questão é, eu posso até sentir, porque gera um impacto, sim. A questão, gente, não é sentir. A questão é o que eu faço com essa dor? Como eu reajo às situações de dor? É aí que nós precisamos, né, de alguma forma, dar exemplos de maturidade. Não estou deixando de sofrer, estou sentindo, porque foi forte, foi impactante. Eu não estou convidando ninguém, gente, para a gente virar homens de ferro, insensíveis, né? Mas para a gente, de repente, eu geralmente até peço, né, para algumas pessoas que eu tenho mais intimidade, quando elas estão vivendo um momento já que se perpetua, eu convido essa pessoa, de repente, para ela chamar essa dor para tomar um café, para conversar, né, para dialogar com essa dor. E tentar entender qual é o recado dessa dor, hein? Qual é a mensagem dessa dor? O que eu posso aprender com esse momento que eu estou vivendo?
Qual é o aprendizado? E um espírita, gente, não fica bem para nós que somos espíritas, como eu já ouvi alguns falando, um espírita falar que, como eu já vi várias vezes, né? Eu não entendo por que que eu estou passando por isso. Eu não mereço. Né? Quando um espírita faz uma colocação dessa, fica parecendo assim que ele pulou a lição de que a alma dele, né, é imortal e que ele teve sucessivas vidas e que essa não é a primeira encarnação dele e que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então pode ser que na sua folha de serviço dessa encarnação, se você der uma examinada de repente, pode ser que você fez um trabalho bonito e de repente você vai até se fazer esse tipo de cobrança, né, assim, ou de indagação. Gente, mas tive uma vida tão correta, dedicada, e ainda agora eu vou e recebo um câncer de prêmio, uma leucemia, né, uma doença crônica, ou venho a perder tudo, a falir nos meus negócios, a ser traído nas minhas relações, ou ter um filho envolvido com questões tão delicadas. Então, é, então se você levar o seu olhar só para essa encarnação, aí eu acho que você está esquecendo de ser espírita. Nós não somos filhos. A nossa história não começou no dia que eu nasci, no dia que registraram a minha certidão de nascimento. Né? Minha história, ela vem de muito. Então pode ser sim, né? Sem sombra de dúvida, que nós já vivemos muitas dores, provavelmente estamos vivendo e ainda viveremos. E pode ser que a gente não encontre respostas nesta encarnação, né? E, e aí, se a gente quiser ficar no vitimismo, né? Aí pode ser um lugar confortável, né? Para alguns que ainda não despertaram para essa consciência de que a nossa vida, né, é eterna, nós somos imortais, já estamos aqui, já estamos reencarnando inúmeras vezes, né? E estamos trazendo, sim, conosco toda aquela herança do passado, né? Aqueles comportamentos inadequados, aquelas pessoas que eu feri, aqueles casamentos que eu destruí, aquelas pessoas que eu traí, aquelas pessoas que eu maltratei, aquele orgulho, aquela avareza, aquela arrogância, né? Então tá tudo. E se a gente parar um pouquinho para fazer uma autoanálise, a gente consegue identificar dentro de nós as nossas más tendências, as nossas dificuldades, as nossas limitações. O homem velho está aí, gente. A proposta é deixar que o homem novo renasça. Mas o homem velho, aquele que está aí, ó, nos acompanhando há um bom tempo, ele não está aqui com a gente, né? Então, então não fica bem para um espírita colocar que eu não sei por que que eu sofro tanto, né? Uma pessoa tão boa, caridosa, não faz mal nem para as criações. E de repente isso me acontece. Quanto mais eu vou ao centro, mais coisas ruins me acontecem. Tanta tragédia, tanto conflito, né? E então, lembremos que a nossa encarnação não começou no dia que seu papai foi lá no cartório e registrou, tá, você, né? E sua mamãe deu à luz. Isso aqui, gente, é só uma continuação de uma história que a gente já vem escrevendo há tempos. Então, que nós tenhamos essa capacidade de, ao viver provações, expiações, da gente entender que não existe acaso, que existe sempre sim um porquê
e que nós somos, né, os nossos maiores credores, do passado. Estamos só colhendo o que nós plantamos. E se vem coisa feia, pesada, é só parar um pouquinho e refletir. O que eu plantei, hein? Que tipo de vida, que sujeitinho que eu fui para hoje estar recebendo e estar convivendo com situações tão drásticas como essas. Uma outra situação que eu gostaria de colocar é que nós tenhamos paciência com as dores alheias, né? Às vezes nós, por termos um pouquinho mais de maturidade, a gente não respeita o tempo do outro, a dificuldade do outro, as limitações do outro. E achamos que a dor do outro é tão supérflua, tão superficial, né? E debochamos. Não acredito que você está assim só por causa disso. Nossa, mas tão irrelevante isso. Então, você não está calçando o sapato nem as sandálias daquela pessoa. Você não sabe em que momento aquele espírito se encontra e quais são as limitações e potencialidades dele. Então, para ele, pode ser, sim, desesperador. E cabe a nós, enquanto espíritas, cristãos, o consolo, o esclarecimento, a escuta, o respeito, a acolhida, né, a recepção fraterna, sem julgar, sem criticar, sem humilhar, sem expor, né? Eu não lembro do Cristo humilhando as pessoas. Eu não lembro do Cristo condenando as pessoas. Eu lembro do Cristo acolhendo, perdoando, sem criticar, sem expor. O Cristo, quando ele olhava para a gente, para as pessoas, ele olhava, ele focava nas virtudes, nos valores. E eu, e você, e todos nós que estamos aqui agora, neste e no outro plano, quando a gente olha para as pessoas, qual o endereço do nosso olhar? Onde é que está o foco? Não vamos lembrar só das pessoas que a gente ama, das pessoas que nós temos dificuldades com elas. Quando você olha para ela, qual o endereço do seu olhar? Qual é o endereço do seu sentimento? Você já olha para ela com aquele conceito formado? Você olha para determinadas... Nós olhamos, né, gente? A gente tem que se incluir. Nós, quando olhamos para as pessoas, a gente já olha com o conceito prontinho. E quando olhamos para ela, a gente só vê esse conceito. E é um conceito, geralmente, às vezes, negativo. Né? O Cristo, quando ele olhava para a gente, ele não olhava para as nossas mazelas. Ele não olhava para o nosso lado sombra. O Cristo, quando ele olhava para a gente, ele olhava para o nosso lado luz. Tanto é que quando ele olhou para a prostituta, que estava prestes a ser apedrejada, ele não olhou para a vida promíscua dela. Ele não falou dos casamentos que ela desfez. Ele não falou da luxúria dela. Ele não a expôs na frente de todo mundo. Ele não fez o que muitos hoje fazem, né? Que é tornar a pessoa famosa. Quando a pessoa comete um defeito, uma falha. Vocês conseguem imaginar, gente, ver o Cristo nos dias de hoje pegando o celular e vendo alguém tropeçando, cometendo um erro? Ele, espera aí, deixa eu tornar você famoso. E linchando virtualmente um indivíduo. Então, se o Cristo estivesse conosco hoje, ele não tornaria as pessoas famosas, ele não reforçaria os defeitos dela, ele não apedrejaria, porque não é da índole.
A índole do Cristo e o seu grande legado é a índole do eu te amo, eu te aceito, eu te respeito, eu te acolho, eu te valorizo. Mas, Senhor, eu pequei. Senhor, eu destruí muitos casamentos, famílias. Eu roubei. Tudo isso é passado. Tudo isso é passado. Vá e não peques mais. Não me importa o passado. E eu vejo luz em você. E eu vejo em você, né, um germe, uma energia, um desejo de buscar sair desse estágio. As pessoas que vivem momentos difíceis, gente, será que nós estamos dando a elas a oportunidade delas saírem desse pântano de dor, do desespero, do conflito? Ou será que nós estamos tornando elas famosas? Fotografando, filmando e disseminando nas redes sociais o que elas fizeram de ruim? Ou será que nós estamos indo lá e, como Cristo, estendendo a mão e eu não te condeno, eu não te julgo, e eu te digo, vá e não peques mais. Como consolador, quando nós encontramos com a dor do outro, e nós não ficamos focando na dor do outro, mas no consolo, no respeito, na escuta, na acolhida, para que esse outro sinta que nós, quando olhamos para ele, nós não focamos no que ele não deu conta, mas nós focamos naquilo que ele pode vir a dar conta, porque ele tem condições para isso e para fazer muito mais. A prostituta, quando perdoada, né, ela fez uma revolução na vida dela e ela se tornou uma grande apóstola do Cristo. Foi cuidar dos excluídos, foi cuidar dos leprosos, dos doentes, e foi fechar feridas, alimentá-los, e se tornou uma grande cristã, uma mulher que viveu uma grande transformação. O ferido de hoje, quem está na dor hoje, pode ser amanhã aquele que vai promover a cura de muitos. E olha só, gente, tenta lembrar de situações em que você viveu conflitos, dores, e tenta lembrar que graças à doutrina espírita, ao Cristo, aos bons amigos, aos tratamentos na casa espírita, à caridade, ao apoio que você recebeu, você conseguiu sair. Lembra? Você já esteve no fundo do poço? Você já esteve em crise? Quem é que nunca teve uma crise? Quem é que nunca viveu uma angústia, né? Uma tristeza, uma decepção, e que foi consolado, e que foi amparado? E o quanto nós nos tornamos seres melhores, mais maduros, justamente por ter passado por todas aquelas dores. A dor, gente, quando compreendida, entendida e elaborada, ela nos fortalece, ela nos torna pessoas mais maduras, sensatas, equilibradas. Tente lembrar se tem coisas hoje que acontecem na sua vida e que quando elas ocorriam, aconteciam no passado,
como você reagia e como você reage hoje. Isso é tão bonito, né? Quando você percebe que tinham situações, episódios, que antes te desestabilizavam, e hoje não. Hoje acontecem episódios e você consegue se manter equilibrado, sensato, confiante, corajoso, e sabe que tem às vezes um grande problema para ser resolvido. Mas eu não vou me desesperar, não vou me desequilibrar. Isso é testemunho. Isso é fidelidade cristã. Isso é maturidade espiritual. Não deixo de sofrer, de ficar impactado, de sentir, mas não me desespero. Mesmo com situações muito delicadas. Eu me lembro que no velório da minha mãe, eu fiquei muito sensibilizado, né? Minha mãe sempre foi para mim um grande referencial na minha vida. Sempre foi e sempre será. Mas como é linda essa doutrina, porque em nenhum momento eu fiquei desesperado. Sei e sinto que ela deixa um vazio profundo, mas não tem desespero, não tem desequilíbrio, tem gratidão. Porque Deus me deu a oportunidade de reencarnar naquele ventre, naquele seio, e receber, né, exemplos extraordinários. E como não ser grato por isso? Então eu sinto que nós precisamos trabalhar o nosso egoísmo, né? Porque eu vejo muitas pessoas que tiveram uma mãe por 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos e só consegue ficar focado no que ele vai, na perda e daqui para frente, o que ele teve, né? Então eu sinto que a gente tem que ser mais grato e aprender a conviver com a nossa dor, né? E fazer dela, né, um convite para reflexões, para aprendizado, amadurecimento, né? Porque a doutrina, gente, o objetivo dela é o consolo, um dos objetivos dela, né? Diante da dor, do desespero, né? E aí fica um convite para a gente, né, para a gente pensar, né? Quando eu estou em contato com as pessoas que vivem momentos difíceis, que estão vivendo, né, muita dor na sua vida, qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a minha conduta? Né? Eu tenho acolhido essas pessoas? Eu tenho consolado essas pessoas? E o consolo, sabe, gente, é um consolo que tem que ser pautado dentro de uma atmosfera de acolhida mesmo espiritual. E não aquele consolo de frase feita, não fica assim, Jesus te ama, vai passar, para de reclamar, você tem tudo, chorando de barriga cheia. Não, isso não é consolo, não. Isso é julgamento, isso é cobrança, isso não é consolo. Consolo é, às vezes, você nem precisa falar alguma coisa. Às vezes a pessoa ela quer ser ouvida. Às vezes ela precisa de um colo, de um abraço, de que você escute, sem interromper e sem querer, às vezes, achar solução para a vida dela. As respostas, gente, para as nossas dúvidas, temores, todos nós já temos. De repente,
chegamos num estágio ainda que nós ainda não descobrimos e que nós ainda não percebemos que nós temos sim as respostas dentro de nós. Mas o desespero, a ansiedade, o medo, a insegurança, ela tira de nós, né, essa sabedoria, esse equilíbrio. As melhores respostas, gente, e intuições para as nossas, sanar as nossas dores, elas vêm geralmente numa mente calma, equilibrada, tranquila. No momento de desespero, às vezes a resposta está até na sua frente, mas nós ficamos cegos, irritados, nervosos, tensos. Diante da dor, faça mais orações, ore mais, se recolha mais, entre para o seu quarto. E ao entrar para o seu quarto, entra para o seu quarto íntimo. Peça. Se estiver muito difícil, peça. Lembro de um episódio que eu fiz isso. Na verdade, foi mais de um. E a resposta veio. Sempre veio. Mas eu fui convidado, né, a me acalmar antes. Eu lembro de uma mensagem que veio mais ou menos assim. Sabe quando você vai começar a enxergar as respostas? E que estão dentro de você? Eu falei, não. Quando? Tem uma data? Quando você limpar o seu coração. Tem muita mágoa aí. Tem muito medo. Ódio. Então, se o copo está cheio, gente, não entra água nova. Se o copo está cheio de uma água já antiga, velha, não entra água limpa, cristalina, fresca. Então é preciso limpar, esvaziar. Agora procure esvaziar com equilíbrio. Procure esvaziar com maturidade. Procura esvaziar os seus conflitos, os seus temores, com aquela crença de que eu vou resolver. Eu não estou sozinho. Nunca estive e nunca estará. E eu vou resolver esse problema. Não sei como ainda, nem de que forma, mas isso será sanado e eu vou sair dessa. Assim como já saí de inúmeras outras situações e obstáculos. Pessoal, vamos lembrar ou crer. O problema que você está vivendo hoje, você, eu, todos nós, não é o primeiro problema da sua vida. E nem será o último. Teremos vários problemas ainda, vários desafios. Nossa, Marcelo, você não está sendo terrorista, não. Queria não ter mais problemas. Não, esse mundo não nos pertence ainda. Mas a grande diferença, sabe, gente? E aí que está o bonito da encarnação, é quando você vê os problemas aparecendo e você não fica parecido com eles. E você literalmente chama eles para tomar um café, para tomar um chá. E você, com aquela calma, com aquela sabedoria, com aquele apoio incondicional da espiritualidade do Cristo, você olha para o problema, senta, analisa, e aí vê o que você dá conta de fazer. E dentro daquilo que você não dá conta, você tem humildade suficiente para falar: Pai, me ajuda. Eu estou dando conta de ir até aqui. Daqui para frente, eu não estou conseguindo ver saídas alternativas. Me ajuda. E se você lembra
Batei e abrir-vos-á, pedi e obtereis. Tenha essa fé, essa coragem, essa humildade. Bate, pede e prepare-se. Sem expectativa, a resposta vem. E às vezes, por vias que você menos espera. Deus, nosso Pai, não nos abandona. Nunca abandonou. Nunca. Nós não somos órfãos. Do nosso Pai, não. Podemos ser órfãos dos pais que deveriam ter ocupado esse lugar e que por alguma dificuldade ou muitas não conseguiram ocupar esse lugar. Mas já fizeram muito. Eu costumava falar para minha mãe que se minha mãe falasse, mãe, eu sou tão grata à senhora, e ela me falava, mas por que, meu filho? Fiz nada por você, fiz tão pouco. E eu respondia, mãe, se a senhora tivesse dado à luz e tivesse me abandonado, eu ainda seria eternamente grata, senhora. Agora, além de dar à luz, me deu peito, me deu pão nosso de cada dia, pegou na minha mão, me educou e ainda me apresentou Cristo a vida inteira, ó. É. Então, então que nós possamos, né, ter essa consciência. Vivemos momentos de dores e a vida está te pedindo, para cada um de nós, como é que você está lidando com a sua dor? Está confiante? Confiante de que ela é sua e você tem, de alguma forma, compromisso com ela? Que não somos vítimas, né? Mas que somos responsáveis por tudo que nos acontece, direto ou indiretamente? Mesmo que sua encarnação tenha sido linda e maravilhosa, mas você, ninguém sabe o que nós fizemos no verão ou na encarnação passada. Então aceita. Aceita. Compromisso nosso. E aceita que você não está, nós não estamos a sós. E que nós temos competência, sim, força, energia, condições para administrar todos os conflitos que baterem à nossa porta. Nós temos suporte, sim, para isso. Temos uma boa doutrina, temos estudos, temos bons livros, bons amigos, bons tratamentos, boas companhias. Então, gente, nós estamos vivendo a melhor encarnação, se brincar, a melhor de todas as encarnações que nós já tivemos. Nós estamos literalmente, como o bom mineiro fala, com a faca e o queijo na mão. Ter reencarnado num momento como esse, de Chico Xavier, de Valdo Franco e tantos outros trabalhadores, tantos livros, tantos exemplos, nossa família, a doutrina. Gente, temos todas as condições necessárias para dar um grande salto na nossa encarnação e sair daqui bem melhores do que quando nós entramos. Quero agradecer a oportunidade, espero que vocês tenham uma excelente semana espírita. Se eu não ministrasse aula à noite, com certeza participaria dos demais eventos, né, demais palestras que ocorrerão, mas eu estou em sala de aula, mesmo, né, no modelo remoto, então eu começo a dar aula às 6h30, só para as 10 da noite. Então, mas parabéns pelo trabalho de vocês, e que bom que vocês, mesmo em tempos de pandemia, conseguiram se mobilizar
Um abraço carinhoso para todos que nos assistem. Fiquem com Deus. Nós aqui agradecemos imensamente, doutor Marcelo, pelas palavras otimistas, ao mesmo tempo consoladoras, ternas, né? E com toda certeza nos fortalecem, né? Especialmente nesse momento, né, em que a humanidade toda atravessa e que precisamos de equilíbrio para lidar com a dor, né? Então, Sim. muito obrigada de coração. Realmente, em outras semanas espíritas, nós entramos em contato com você, né? Mas realmente você não tinha disponibilidade, especialmente por conta do trabalho, né? A nossa semana espírita vai a semana toda, começa no domingo, vai até o sábado. E que bom que esse ano nós conseguimos, né, contar com a sua presença aqui. Ficamos muito felizes por isso. E agora vamos, então, fechar os nossos olhos e fazermos a nossa prece de agradecimento, de encerramento desse momento. E logo em seguida também farei o convite para amanhã, né, para o tema de amanhã. Então vamos buscar agora, nesse momento, a sintonia com a espiritualidade amiga. E vamos agradecer. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, bondoso Mestre, nós vos agradecemos por estes momentos de aprendizado, de luzes, de paz, de consolação. Que o vosso amor, a vossa paz permaneçam conosco ao longo de toda esta semana. Permaneçam com o nosso irmão Marcelo, em seu trabalho, em sua família. E com todos aqueles que estão agora sintonizados conosco. Recebam a paz do Cristo, o amor incondicional, o amor que acolhe, o amor que aceita, o amor que compreende. E que esse Cristo amigo seja também em nós, por meio das nossas ações, por meio dos nossos testemunhos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Muito obrigada, doutor Marcelo. Fica com Deus. Okay. Eu vou agora tirar você da nossa tela, só para colocar aqui para o pessoal ver o nosso tema de amanhã e chamar para a palestra de amanhã. Fica com Deus. Bom dia para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Nada. Até mais. Até mais. Meus irmãos, então estão todos convidados para a palestra de amanhã. Amanhã o tema será mágoas, ressentimentos e injúrias, impactos na saúde e lições a serem aprendidas. Esse tema nós nos inspiramos na passagem evangélica de Mateus, no capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Portanto, meus irmãos, tenham uma excelente semana. E amanhã contamos com a presença de todos para mais uma palestra da nossa 47ª Semana Espírita de Inhumas. Fiquem todos com Deus.